Olá! Vamos entender hoje uma daquelas regras que, no fundo, organizam o xadrez do poder político no Brasil. É uma norma que busca evitar o caos e que define um padrão único para um dos processos mais sérios da nossa democracia, o impeachment. Bom, vamos direto ao ponto. A grande questão é: quem é que manda nas regras do jogo na hora de cassar o mandato de um prefeito ou de um governador? Imagina só a confusão se cada uma das mais de 5.000 cidades do Brasil ou cada estado pudesse inventar a própria lei. Seria uma instabilidade política sem fim, não é mesmo? Pois é, para evitar essa bagunça toda, a palavra final vem da nossa Corte Máxima, o Supremo Tribunal Federal. É o STF que, basicamente, bota ordem na casa e garante que as regras sejam as mesmas para todo mundo. E a ferramenta que o Supremo usa para isso tem nome e sobrenome: Súmula Vinculante 46. Uma súmula vinculante, para quem não sabe, é como se fosse uma ordem do STF que todos os juízes e toda a administração pública do país são obrigados a seguir, ou seja, é a regra de ouro sobre esse assunto. E o texto é esse aí, uma única frase, curta e direta, mas com poder imenso. Ela diz, com todas as letras, que só o governo federal tem o poder de criar as leis que definem o que é um crime de responsabilidade e como tem que ser o processo para julgar esse crime. E o que isso quer dizer na prática? Traduzindo do juridiquês para o bom e velho português, o termo-chave é competência legislativa privativa da União. Isso significa que nem os estados, nem os municípios podem inventar suas próprias regras de impeachment. Essa caneta está exclusivamente nas mãos do Congresso Nacional, lá em Brasília. Tá, mas por que essa centralização toda? Por que uma Câmara de Vereadores ou uma Assembleia Legislativa não pode criar suas próprias regras? Bom, a resposta para isso está na própria arquitetura da nossa Constituição. Essa decisão do Supremo não surgiu do nada, não. Ela está bem amarrada em vários pontos da Constituição. O artigo 85, por exemplo, já cria o modelo federal para os crimes do presidente da República. Aí vem o artigo 22, que diz que só a União pode fazer leis sobre direito penal e processual. E, para completar, tem o tal do princípio da simetria, que basicamente diz que os estados têm que seguir o modelo federal. Juntando tudo isso, fica claro que a ideia sempre foi ter uma lei nacional única sobre o tema. Agora, vamos sair um pouco da teoria. É na prática que a gente entende o verdadeiro alcance da súmula 46. Vamos analisar alguns casos reais, algumas decisões do STF que mostram exatamente o que estados e municípios não podem fazer. Nosso primeiro exemplo vem lá da Paraíba. No município de Cabedelo, a Câmara de Vereadores tentou fazer um processo de impeachment de um jeito um tanto criativo. E aqui nesse slide, o contraste fica gritante. De um lado, a regra local, baseada em um regimento interno da Câmara, tentando fazer tudo em segredo. Do outro, a lei federal, o famoso Decreto-Lei 201, que é claríssimo. O processo tem que ser público, transparente. O choque entre as duas regras é total. E o que o STF decidiu? Foi direto ao ponto. A regra federal é que manda. O sigilo foi derrubado e a decisão reforçou que um regimento interno não pode atropelar uma lei nacional, muito menos para ferir um princípio tão básico quanto o da transparência. Agora vamos dar um pulo no Ceará. Na cidade de Nova Olinda, um prefeito foi tirado do cargo de forma super rápida, com base em leis locais, antes mesmo de poder dizer um A em sua defesa. E aqui a gente vê o X da questão. A regra local permitia essa suspensão imediata, sem choro nem vela. Já a regra federal, mais uma vez, protege um direito sagrado, o direito à defesa prévia. Ninguém pode ser punido sem ser ouvido antes. É o básico da justiça. E, de novo, o STF precisou intervir. A suspensão foi anulada e essa decisão protegeu não só o prefeito, mas um pilar do Estado de Direito, o direito constitucional à ampla defesa, que a lei federal garante para todo mundo. Nosso último caso vem do Rio de Janeiro. Aqui, a tentativa de drible na regra foi diferente. Não tentaram mudar o processo, mas sim aumentar a lista de crimes que poderiam levar ao impeachment. Olha só que interessante, a Constituição do Estado do Rio tentou inovar, criando um novo tipo de crime de responsabilidade, fornecer informações falsas. Mas, como a gente já viu, a súmula 46 é muito clara. Só uma lei nacional feita pelo Congresso é que pode dizer o que é ou não é crime de responsabilidade. O resultado, como já era de se esperar, foi a declaração de inconstitucionalidade. O STF reforçou o recado: essa lista de crimes é fechada. Estados e municípios não podem sair inventando novos crimes para facilitar perseguições políticas locais. Então, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça.
Depois de ver esses casos, fica muito claro que a súmula 46 não é só um detalhe técnico, uma regra para advogados. Ela funciona, na verdade, como um escudo para a nossa democracia. Resumindo, essa súmula garante 3 coisas fundamentais. Primeiro, regras iguais para todo mundo, o que impede que o impeachment vire uma arma política com regras criadas na hora para derrubar um adversário. Segundo, segurança jurídica, ou seja, todo mundo sabe, de antemão, quais são as regras do jogo. E terceiro, talvez o mais importante, o respeito ao voto popular, protegendo quem foi eleito de cassações baseadas em leis locais, muitas vezes frágeis. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Ter essa regra única para o Brasil inteiro é o melhor jeito de garantir um processo justo e equilibrado? Ou será que essa centralização em Brasília acaba amarrando demais a autonomia dos estados e municípios para lidar com os próprios problemas? É uma questão complexa que mostra bem o equilíbrio delicado que é o nosso sistema federativo.